A bipolaridade é uma doença que atinge cerca de 4 milhões de brasileiros. Ela é caracterizada pela alternância entre depressão e euforia ou mania também, como dizem os médicos. Esse é o assunto de hoje no quadro Fala, Doutor! E quem está aqui no estúdio e conversa com a gente sobre transtorno bipolar é a psicóloga Roselaine Hatke. Boa tarde, Roselaine. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Roselaine, então o que a gente escuta muito falar, que eu acho que o pessoal tem muita dúvida em casa, escuta falar assim, essa pessoa acorda bem, vai dormir mal, tem essa variação de humor, então ela é bipolar. Mas não é bem assim, né? Não. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno médico importante e que ele é característico por variações do estado de humor, onde ela alterna entre euforia e mania e quadros de depressão. Eles são bem marcados. A pessoa precisa ficar nesse quadro por no mínimo 2 semanas, de acordo com o CID-10, que é um manual que a gente utiliza para diagnóstico. Entre 2 semanas, 3, 4 meses no estado de mania ou de hipomania e depois ela alterna para depressão, que pode ficar até em torno dos 6 meses. Não começa com mania, hipomania e depois vai para depressão, pode começar com depressão e depois passar pelo quadro de mania, mas tem que ter os dois bem delimitados. Não é algo assim, eu acordo de um jeito e vou dormir de outro. Isso a gente chama de modulação de humor, isso é natural acontecer com as pessoas. Entendi. Então não tem nada a ver com essa questão de você alterar o humor durante o dia. Não. Tem que ter um período mínimo, então, de 2 ou 3 semanas para alterar o humor da pessoa, a personalidade, né? Eu não sei como é ela que fica de acordo num mesmo quadro de 2 semanas, 3 semanas a 4, 5 meses. Então ela fica assim, na mania, ela fica muito agitada, o pensamento acelerado, o comportamento acelerado. E na depressão, então, ela fica mais fechada, mais isolada, mais ensimesmada, fica mais nesse quadro característico. Gente, quem quiser mandar uma perguntinha aqui também para a Roselaine, a gente responde. Ela é psicóloga, a gente está falando sobre bipolaridade, então manda um WhatsApp, é o 98884-6107. Manda que a gente pergunta aqui para ela agora. Roselaine, então tem diferentes níveis também de bipolaridade, né? Sim, as pessoas alternam o quadro nos níveis, mas assim, o transtorno mesmo, ele é bem marcado. Então a gente precisa assim, na entrevista, na conversa com a pessoa, no relato dos familiares, porque muitas vezes a pessoa que tem o transtorno, ela não identifica que ela tem. Porque aquilo faz com que ela, principalmente quando ela está na mania, ela tem pensamentos de grandiosidade, então ela acha que está com a autoestima super elevada, ela acha que está tudo bem, ela está feliz, ela está contente. Como assim que as pessoas acham que eu estou doente, que eu não estou bem? Mas você fazendo uma entrevista mais minuciosa, com acompanhamento de alguém que conheça ela, de um familiar, a gente vai identificar esses níveis do transtorno. Então, na maioria dos casos, é alguém que identifica na pessoa. Sim. Tem um parente, um amigo, que acaba vendo essa oscilação de humor. Nos quadros de mania é mais comum. No de depressão, a pessoa mesmo identifica que está algo não muito bem com ela, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue sair de casa, que ela tem medos, tem pensamentos negativos, pensamentos de morte, de tirar a própria vida, coisas nesse sentido. São muito comuns também os suicídios, né? Sim. Por quem tem esse tipo de transtorno. Nos 2 quadros. Então, quando ela está com depressão, ela tem vontade de morrer, de tirar a própria vida. E nos quadros de mania, eles acontecem geralmente porque a pessoa se coloca em comportamento de risco. Como ela está muito acelerada, então às vezes ela usa substâncias psicoativas, drogas, ela se coloca em comportamentos de risco. Ela dirige de forma muito acelerada, ela pode provocar algumas coisas que podem vir a prejudicar a vida dela. E o que causa a bipolaridade? Tem algum fator assim que causa? São 2 questões que andam em conjunto. Nós nascemos com genes para todo tipo de doença. Para hipertensão, diabetes, autismo, para transtornos de humor. Então, dependendo do ambiente, eles vão ser ativados ou não. Então, são as 2 coisas. Tem tanto a causa, a predisposição genética, quanto os fatores ambientais que vão desencadear o transtorno afetivo bipolar e qualquer outra doença que a gente possa vir a ter. Como você citou, então, o uso de drogas, álcool, isso aí também pode influenciar, Pode potencializar, sim.
Tá bom. E o tratamento, então, como a gente estava falando, a pessoa precisa aceitar que ela tem isso daí para daí ir em busca de um tratamento, né? Sim, ela precisa identificar que nos quadros de mania, como eu coloquei, às vezes são um pouco mais difíceis para a pessoa vir a tratamento, né? Geralmente ela se coloca em tratamento quando ela está mais nos quadros depressivos que o familiar traz. E os quadros bem marcados do transtorno, eles precisam de uma equipe multiprofissional. Eles precisam da intervenção medicamentosa do psiquiatra, junto com o tratamento psicoterapêutico do psicólogo e de toda uma equipe multiprofissional para estar olhando essa pessoa como um todo. E olha, sobre o tratamento, tem disponível aqui em Joinville gratuito no SUS, né? Sim, nós Explica temos. pra gente como é que funciona. Então, aqui em Joinville nós temos 2 CAPs que acolhem esse tipo de demanda, que são Centros de Atenção Psicossocial. Temos o CAPS 2 e o CAPS 3, que atendem os usuários aqui de Joinville, onde a pessoa chega lá com um familiar ou alguém muito próximo que conhece a história dela, passa por um acolhimento com um profissional que vai avaliar o que a pessoa está sentindo, vai fazer uma entrevista com ela para fazer um encaminhamento, ou se ela estiver apresentando um quadro de crise, um quadro grave, vai admitir no serviço para iniciar o tratamento. E quanto tempo em média dura esse tratamento? É muito variável, é caso a caso mesmo. Cada caso é um caso ali de bipolaridade. Então tá. Então o paciente, ele assume que está com isso, a família leva ele até lá, faz um acompanhamento. E tem até uma pergunta aqui no WhatsApp, a gente pode mostrar aqui? A gente deixou no anonimato aqui. Sim, O que fazer quando identificamos um familiar que tem bipolaridade, mas a pessoa não aceita? Então, aí vai do manejo, né? A gente tem que identificar uma pessoa em que aquela pessoa que tem o transtorno, ela confia. Então, a partir dessa confiança, a gente estabelece um vínculo, um laço com aquela pessoa para tentar aos poucos trazer ela para o tratamento, mostrar para ela, veja, isso que você está fazendo, você acha que é normal? Você não está se prejudicando com esse comportamento que você está tendo? Você não está vendo que você está dormindo pouco, que você gastou muito, que o seu comportamento está alterado? Então, é mesmo um trabalho muito delicado. É muito psicológico aí, né? Eu acho que sim. Nessa hora você precisa mesmo de um profissional, eu acho, para ajudar, né, Sim, Roselaine? e principalmente de um familiar ou de alguém que a pessoa confia. Daí essa pessoa a gente vai fazer um vínculo para poder ajudar. Se o profissional às vezes não consegue, mas através de um familiar ou de um amigo, trazer a pessoa para o tratamento. Desses pacientes que vocês já atenderam ali no CAPS, tem algum exemplo que você pode citar assim, pra gente de paciente que teve uma evolução muito boa no tratamento, que hoje já se vê curado? Sim, nós temos vários casos de pessoas que voltam, conseguem voltar a trabalhar, conseguem voltar às suas atividades. Então, muitas vezes esse transtorno, ele 50% a pessoa tem chances de ter a sua vida, voltar à sua vida normalmente e 50% não. Então, existem casos de sucesso que as pessoas voltam a fazer as suas atividades normalmente e tem outras que precisam ter um acompanhamento mais a longo prazo. Mais a longo prazo. Tem mais um WhatsApp aqui pra gente? Anonimato também. A pessoa bipolar, ela pode ser agressiva? Sim, ela pode ser agressiva principalmente no quadro de mania. Ela pode ser agressiva, sim. Pode ser, mas também com o tratamento isso pode ser revertido, esse quadro, né? O que acontece na questão da agressividade é que geralmente ela é reativa a alguma situação que está acontecendo. Então, por que ela é reativa? Está acontecendo uma situação familiar da qual ela não concorda. Então, como ela está assim, com a questão mental dela alterada, ela vai ter uma reação exacerbada sobre o mesmo evento. Às vezes, uma pessoa que não tem um transtorno, ela pode lidar com aquela situação de uma forma calma, tranquila, conversando, mas a pessoa que tem o transtorno, que está com uma alteração do pensamento e do comportamento, ela vai ter uma reação muito assim, mais agressiva, e aí isso pode prejudicar não só a ele, mas as pessoas dos quais ele convive. Mas as pessoas têm que tomar cuidado só para não confundir essa agressividade com o transtorno bipolar, né? Tem pessoas que são agressivas pela própria personalidade ou por outros motivos. Que daí a gente pode pensar em transtorno de personalidade, que aí isso é um tema para um outro quadro. Que já é um outro assunto que a gente pode falar, exatamente. Né? Então tá bom, Roselaine, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, né, por nos ajudar com esses esclarecimentos. Obrigada. Obrigada.